Fala galera, eu sou Bruno Watanabe, fundador da VG, e esse é o Green Thinker, o podcast que conecta natureza, pessoas e marcas. Hoje eu tô aqui com um cara, Samuel dos Santos. Ele entrou para o meio acadêmico em 2023, lecionando cursos de graduação e pós-graduação em universidades lá em Santa Catarina. Também ocupou cargos públicos na Secretaria da Fazenda de Santa Catarina por 5 anos e é o fundador do Cidades Invisíveis, que há mais de 12 anos atua na redução da desigualdade social e na geração de oportunidades para pessoas de comunidades periféricas. Entusiasta e envolvido desde a adolescência com arte, cultura, cinema, literatura e música, e aos 16 anos começou a fotografar. Foi por meio da câmera que o Samuca, como também é conhecido, descobriu uma nova maneira de enxergar a realidade e transformá-la em visível. Fala, Samuca. Bom te receber. Valeu, Bruno. Que bom estar aqui contigo, cara. Cara, Samuca, estamos juntos aí, já tem uns dias fazendo muita coisa junto e eu achei super importante esse bate-papo para ouvir, né, da fonte, ouvir direto de você um pouco sobre essas histórias que a gente tem visto. Muito do que a VG faz é, de fato, olhar para o lado social como uma forma, literalmente, de conectar as marcas dentro disso, né? Um recurso super importante. E dentro disso, Samuca, me fala até um pouco antes da sua jornada. Como é que você começou isso? Você falou que estava lecionando, então você tem alguns anos aí de carreira acadêmica. Existe um corpo de professor aí dentro, né? Me fala o que foi esse background aí que você criou. Cara, as nossas histórias da vida nos colocam em situações que a gente não determina, né? Eu acho que para muita gente as escolhas determinam lugares que a gente não tinha pensado anteriormente. E por que eu tô falando isso? Porque eu fui parar no curso de Direito porque uma pressão paterna. Sempre queria tem fazer alguma educação, coisa assim, sempre né? tem alguma coisa. Tinha 16 anos, gostava um monte de arte, gostava de música, gostava de esporte. Cara, eu nem consigo te imaginar de terno e gravata, cara. Então, pensa. E aí eu queria fazer educação física, queria fazer fisioterapia, queria fazer marketing, queria fazer um monte de tipo de... E ele não falava para eu não fazer, mas ele conseguia me convencer de que aquilo não seria o correto, não seria financeiramente bom para mim, enfim. Papo de pai que se preocupa com o futuro do filho. E aquela coisa tem que fazer engenharia, tem que fazer arquitetura, tem que ser médico, tem que ser advogado. E aí quando eu falei que eu fazia Direito, ele ficou satisfeito, ficou feliz. E aí eu fiz o vestibular para Direito e me formei em Direito. Mas eu nunca, desde que eu comecei o curso de Direito, eu já tentava enxergar aquele mundo jurídico fora da caixa, assim, né? Toda a parte de codificação, do ordenamento jurídico, das leis, era muito... Assim, e depois, quase com 40 anos, que eu fui descobrir que eu tinha um problema com a atenção e eu sofria muito, assim, porque eu começava a ler, o Código Civil tem 2.045 artigos. Uhum. E um vademecum, que é aquele livro, né, que a galera usa nas faculdades, que Sim. tem um monte de leis ali dentro, com aquela folha fininha como de Bíblia. Pô, eu ficava lendo aquele artigo 1º, artigo 2º, eu começava a sentir sono, eu perdia a atenção. Então, eu tinha muita dificuldade em ver o direito como ele era proposto dentro de uma universidade. Então, eu já cursando Direito, o que eu vou fazer com isso que eu estou aprendendo? E quase antes de me formar, eu fui para uma especialização em Ciências Criminais. E aí que me despertou que o Direito ele poderia ir muito além daquilo ali. O Direito ele tinha um olhar que poderia ser um olhar crítico, um olhar reflexivo, um olhar da gente pensar o porquê das normas, o porquê que a gente tem que... Quem cria as leis... Por que existe... Como eu fui para a área da criminologia, né? Quem cria a lei, quem determina o que é crime, quem determina o que não é crime, quem que persegue, quem são os perseguidores, né? De quem infringe as normas. Então eu comecei a pensar sobre o direito de outros mecanismos. E aí eu pensei, bom, eu acho que a partir disso eu quero ser professor. E aí, quando eu me formei, eu já estava quase terminando a especialização, aí passei no processo seletivo para dar aula. E aí eu comecei a dar aula. Comecei a dar aula de introdução ao estudo do direito, que trabalha com toda a parte de introdutória do direito, né? Parte propedêutica, parte de filosofia do direito. E me encantei, assim, né? Comecei a dar aula com 23 anos. Já gostava muito da fotografia. A fotografia já fazia parte da minha vida. Eu comecei a fotografar surf com 16 anos. Então, nasci em Florianópolis. Então,
É uma ilha com 42 praias, então ou tu é surfista ou tu tá na praia. De alguma forma o surf faz parte da tua vida, assim, né? Total. Direta ou indiretamente. Imerso assim. Na natureza. Imerso né, na natureza. E aí, como eu queria já ter uma renda e já queria unir o útil ao agradável com o esporte, com o surf, comecei a fotografar para ter uma renda com 16, 17 anos. Então, quando eu me formei, paralelamente eu era fotógrafo, já fazia algumas exposições fotográficas, tanto com fotografias de esporte quanto fotografias documentais. E aí comecei a trabalhar em sala de aula. E eu me encontrei muito como professor. E trabalhei primeira fase, segunda fase, trabalhei da primeira até a oitava fase, trabalhei como coordenador de curso de Direito. Então, estar em sala de aula oxigenava e me trazia sempre a condição de eu ir em busca do conhecimento. Perfeito. E eu sinto falta disso hoje, assim, parei de dar aula no final de 2019, um pouquinho antes da pandemia. E eu sinto falta, assim, porque todo dia eu tinha que estudar um pouco, todo dia eu tinha que ler, buscar... E hoje a gente está imerso no mundo digital. Claro. E a gente se acostuma nessa mundo na forma rasa do conhecimento, né? Claro, claro. E quando você me fala essa cronologia, né, esse espaço de tempo entre a faculdade, o tempo lecionando, 2019 ali, pré-pandemia, como é que você sai de tudo isso? E aí um pouco eu queria que você contextualizasse como que a fotografia impactou esse seu processo de mudança até chegar no Cidades Invisíveis. Quando eu sentia que o meu papel enquanto professor, ele era um papel muito mais de gerar curiosidade e de gerar alunos que pensassem de forma crítica do que eles simplesmente memorizassem a lei, né? Então, principalmente na área do direito penal, que foi muita parte do meu tema de TCC, que quando a gente pensa, Bruno, sobre um sistema penitenciário, né? O sistema penitenciário, hoje no Brasil, tem quase 500 mil presos. E a gente tem uma massa carcerária que majoritariamente são jovens de 18 a 25 anos, 4 vezes mais negros do que brancos, e primeiro grau incompleto. Então a gente vê uma desigualdade social ali também. E a gente vê que é um sistema feito que só consegue criminalizar uma parte da sociedade. Corrupção passiva, corrupção ativa é 0,01%. Né? Então a gente percebe que é um sistema que estigmatiza, né, uma determinada classe da nossa sociedade. Então isso já me fazia pensar sobre e levar isso para os meus alunos, né? E aí surge a fotografia nisso. E quando surge a fotografia mais voltada para a área documental, eu começo a ir para dentro da favela. Porque a minha vida já estava envolvida nessa parte social. Eu já era visto como um professor que tinha esse olhar crítico sobre o sistema, que tentava fazer a galera pensar de forma diferente, além do que estava na lei. Entender, por que é assim? Né? Por que a gente que seleciona, quem é que diz o que é certo e o que é errado? O legislador. Quem é o legislador? É um vereador, é um deputado estadual, é um deputado federal, é um senador. Bom, e quem é que elege essas pessoas? Somos nós. Mas a partir do quê? Então, todo esse movimento crítico começou a me colocar num papel de, então eu tenho um papel no mundo, de Samuca professor e de Samuca enquanto fotógrafo. E a fotografia, diferente da sala de aula, era uma manifestação que eu comecei a encontrar dentro das favelas para mostrar essas realidades. Porque uma coisa era eu falar, uma coisa é eu falar que existe a Constituição Federal, com o artigo 5º, que fala que todo mundo tem direito à educação, ao lazer, ao trabalho, à saúde, à família. É um dos artigos mais elogiados do mundo dentro de uma Constituição, o artigo 5º da Constituição. Só que é uma coisa tu falar isso para um aluno e quando tu entra dentro de uma favela, tu vê que o artigo 5º ele é inacessível. Isso é um fator interessante, porque você está em Floripa, na Ilha da Magia, né? Aquela coisa maluca em questão de natureza, em questão de qualidade de vida. A parte física da ilha ela é relativamente perfeita, né? A gente está ali num paraíso. E ao mesmo tempo, se ao invés de fotografar essa figura bonita, você vai fotografar uma favela. O que foi esse insight seu que você conseguiu enxergar nesse quadro? A minha mãe, ela foi professora de escola pública de educação física na escola desde Werner Salles, que era uma escola chamada Polivalente, que ficava dentro de uma favela. E eu tinha 7 anos quando os meus pais se separaram e eu morava com a minha mãe. Então, muitas vezes eu tinha que acompanhar ela na escola. Então,
essa realidade da desigualdade social eu já vi. Eu era um menino branco, era um menino de classe média, eu jogava futebol, tinha uma chuteira com os alunos dela. Pô, a molecadinha não tinha o que botar no pé. Eu falava já em Mega Drive, em Master System, que eram os videogames da minha época. Sim. Eles não sabiam que era um acesso a um videogame. Sim. Então eu comecei a perceber criança que já tinha uma desigualdade social ali. Mas que aquele muro era um mundo imaginário, mas que a gente tinha que derrubar aquilo. Mas isso era uma criança. Que quando eu vou amadurecendo, vou crescendo, eu fui percebendo que, bom, de alguma forma, existe essa desigualdade social, que ela é uma desigualdade institucionalizada, mas que a gente pode combater de alguma forma. Então, a fotografia, o direito e essa forma de enxergar o mundo, ela foi a forma que eu encontrei de mostrar para as pessoas, olha, isso aqui existe, né? Essa desigualdade existe. Mas então, eu fui acabar parando dentro de uma favela muito já porque já vinha acompanhando esse trabalho da minha mãe. Meu pai, dentro da estrutura de trabalho dele, também já tinha um trabalho social. Então, de alguma forma, indiretamente, a minha convivência dentro de casa, e aí são os exemplos, né? O exemplo ele é extremamente importante, muito mais do que aquilo que a gente está falando, né? Então, eu já vinha acompanhando esse trabalho deles e foi manifestando na direção de vida que eu fui tendo, assim, né? Das minhas escolhas. Perfeito. Agora, quando você olha esse processo, trazendo um pouco para a visão do próprio Cidades, né? Então, você vem com essa descoberta, você percebe que existe ali um papel de protagonista a ser realizado até por você desenvolver o projeto. Como que você consegue tirar do zero e transformar nesse projeto que hoje tem alcances incríveis, tem números incríveis? E aí depois, obviamente, eu quero entrar um pouco mais na quantidade de acessos que você tem feito, né? Que é uma coisa impressionante. Mas como é que foi lá no comecinho, quando era o Samuca com uma fotografia e um sonho? Eu não cheguei a te responder, concluir a resposta da tua pergunta anterior e eu já conecto com essa. Floripa é a Ilha da Magia, mas Floripa tem uma desigualdade social tremenda, assim, e é uma desigualdade social geograficamente muito perto. Então, tu tá numa rua chamada Trompovski, por exemplo, fica no centro da cidade, que é uma rua que tem uma renda alta das pessoas que moram, e a 3 quilômetros tem o Morro do Maciço, que é onde tem muitas favelas de Florianópolis. Verdade, a hora que você passa ali pelo viaduto, você olha ali em cima, favela, né? Lá atrás. Quando tu chega na ilha de Florianópolis, depois da ponte, já vai ter o túnel, em cima do túnel tem o Morro do Mocotó, aí vai ter a Queimada, e depois vem o Morro da Mariquinha, vem o Horácio, vem o 25. Então, todo aquele ali é o Morro do Maciço que chama, né? Então, tem muitas favelas. Né? Claro, a Ilha da Magia é como se vende também, né? Como se quer vender turisticamente a cidade, mas é uma cidade com muita desigualdade social, é uma cidade que tem muita pobreza, tem muitas pessoas em situação de rua, e inclusive, na grande Florianópolis, Bruno, que era já no município da Palhoça, né? No continente, tem a maior e mais pobre favela de Santa Catarina, que chama Frei Damião, que é uma favela de planície, é uma favela que vive no meio do lixo, porque também tem a história da reciclagem, então é uma favela que vive no meio do lixo e do lixo, que se assemelha muito com o Jardim Gramacho, que era o maior aterro sanitário da América Latina, que fica na Baixada Fluminense, no Duque de Caxias. Então, mas são escolhas, de novo, né? Então, por que ao invés de olhar só para as praias, né, e para a parte natural, e que é o que às vezes preenche a alma, tu também pode desviar o teu olhar e olhar para a invisibilidade. Porque, de alguma forma, quando tu olha para a invisibilidade, aquilo vai te preencher também. Pelo menos para mim, e me preencheu muito. Com certeza. Né? Eu acho que quando tu começa a caminhar na direção da igualdade, é um caminhar que tu percebe que tu não tá fazendo só pelo outro, tu tá fazendo por si também. Porque quando tu melhora a vida de outra pessoa, indiretamente tu tá melhorando a tua vida. Quando tu faz com que outra pessoa tenha mais renda, tenha mais independência, tenha mais dignidade, tenha mais autonomia, tenha mais acesso à justiça, à educação, a direitos básicos, aquela pessoa vai estar num estado de bem-estar maior e, naturalmente, a gente vai conseguir ter mais equilíbrio na sociedade. E eu vejo que tem um ponto que você trouxe no começo, né? Quando você era professor, o seu intuito era despertar esse interesse pelo conhecimento, despertar esse interesse pelas possibilidades. E o grande ponto é que essas comunidades, a pessoa que nasce ali naquele universo, ela não se permite sonhar, ela não se permite desenvolver novas capacidades. Ela acredita que ela nasceu para uma coisa e para aquilo que ela vai viver, né? Então ela cria automaticamente uma limitação. Voltando para o contexto, como que o Cidades lá atrás ele conseguiu tirar isso do zero?
Da mesma forma que eu, enquanto pessoa, sou privilegiado pela própria condição onde eu nasci, pela própria cor da minha pele, pelas opções que eu tive e o acesso que eu tive, isso também foi as oportunidades que o Cidades Invisíveis teve lá em 2012. Então, não tiro o mérito. Eu acho que sim, tem muito mérito, porque eu sei o quanto eu tive que pisar na terra, o quanto eu tive que caminhar dentro da favela, o quanto eu tive que chorar sozinho, o quanto eu tive que sonhar sozinho para chegar até aqui. Mas eu também tive muito apoio, né? E tudo começou, Bruno, em 2012, com uma vontade... Era uma vontade de fazer alguma coisa. É comum a gente ouvir, né? Pô, eu quero ajudar, mas não sei como. Eu quero fazer alguma coisa, mas não sei o que fazer. E como eu gostava muito de fotografia e como eu gostava muito de moda, a parte de marca, de roupa, design, arte, né? Claro. A cultura, né? Claro. Moda também é uma expressão da cultura, né? E da arte. E eu sentia falta de ter camisetas legais. Olha que maluquice. Eu falei assim, porra, queria ter umas camisetas maneiras. E Floripa não tinha, não é que nem São Paulo que... Aqui, pô, São Paulo é... Cara, Rio de Janeiro respira moda há muito tempo. Floripa tá melhorando, né? Mas já há 12 anos era um pouco... Tinha menos acesso, não chegavam... Marca, não tem muitas marcas independentes. Então eram as mais grandes marcas e eu queria sair daquilo ali. E principalmente para moda masculina, assim, não tinha opção. E assim, pô, queria fazer uma camiseta legal, com um design legal. Então a ideia foi muito simples. Eu queria ajudar aquelas favelas que eu estava pisando o pé. Eu queria criar uma camiseta legal. E eu queria ajudar, tipo, aquele universo. Tanto ajudar uma pessoa a ter uma camiseta legal, quanto ajudar aquelas famílias que eu estava visitando. Sim. Então, eu selecionava algumas fotografias que eu fazia. Ah, que legal. Eu mandava para um artista plástico. Ele fazia uma releitura da foto, estampava numa camiseta, vendia a camiseta, fazia um recurso e ajudava uma família. Que legal. Então... a primeira fotografia que rolou uma camiseta foi de um menininho que ele estava olhando assim para mim entre a espreita de uma casinha assim que numa cercadinho da casa dele, no alto do Morro da Vila Aparecida. E aí com a foto dele mandei para um amigo meu, o Danca, que é um artista plástico. Ele fez uma arte, a gente vendeu aquela camiseta, vendi acho que umas 50 camisetas. E aí eu cheguei na família e falei: olha, eu vendi essa camiseta aqui com essa arte. O que vocês precisam aqui? Eles precisavam de colchão e cesta básica. Pô, fui, comprei o colchão, levei o colchão e levei a cesta básica. E assim foi começando. Então, fiz a segunda camiseta, fiz a terceira camiseta, fiz a quarta camiseta. Quando eu vi, Bruno, já tinha uma pequena lançamento de 5 camisetas. Sensacional. Quando eu vi, já estava tendo ação de voluntariado com 50 pessoas. Quando eu vi, a gente já estava, pô, Cidades Invisíveis já em outras cidades fazendo ação. Quando eu vi, a gente estava no Rio de Janeiro. Cara, que legal. É aqui que eu quero entender, porque nasce de uma forma extremamente orgânica, com uma ideia, com uma execução e zero financiamento, aquela coisa, literalmente você fazer na raça mesmo, executar. Como é que você chega no Rio e sai de Floripa, né? Porque querendo ou não, sair do seu universo, sair ali do lugar que você se sentia seguro, você foi parar no Rio. Isso. Tu falou sobre a questão de falar. Eu tinha zero planejamento. Cara, olha que maluquice. Quando eu vendia uma camiseta, eu pegava 100% daquele recurso que eu fazia e comprava de mantimento para a família. Aí eu precisava fazer a segunda camiseta, eu não tinha feito um planejamento. Claro. Então eu tinha que pegar ou dinheiro meu ou tinha que pegar dinheiro em banco para fazer a produção da segunda camiseta. Não, uma loucura. Porque eu não tinha planejamento. Cara, não tinha nenhuma ideia, não. Fiz um plano de negócio. Foi na raça mesmo. O empreendedor social, ele é tão complexo quanto o empreendedor tradicional, né? Então, assim, não, literalmente é difícil. Mas como que a gente chegou no Rio de Janeiro? Eu tinha conhecido a Tayla em Floripa. Então a Tayla tá desde o começo com você. Ela tá desde 2016. Ah, que legal. Começou em 2012, conheci ela pessoalmente em 2016, ficamos amigos, e aí ela começou a apoiar. E eu acho que ela postou alguma coisa, e a Dani Suzuki, que é uma outra atriz, amiga minha, não era amiga até então, a gente começou a falar pelo Instagram. E ela me convidou para participar de uma ação em Jardim Gramacho, com os amigos dela. Aí eu cheguei no Galeão, em 2017, fui até Recreio, cara, que é muito longe. É longe demais. Do outro lado. Do outro lado, na casa dela em Recreio. Aí tinha um grupo de amigos dela, inclusive foi quando eu conheci a Flávia Alessandra, que fazia parte desse grupo, com a Júlia Costa, que é a filha dela. A gente entrou em 2 vans e a gente foi para Jardim Gramacho, que era passando no Galeão. Então, assim, eu cheguei no Galeão, atravessei... Você pode pegar uma van para voltar, Foi, né? para pegar uma van para voltar. Mas foi quando a gente fez uma ação em Jardim Gramacho. Então, ali eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, em Jardim Gramacho.
junto com a Daniela Suzuki, junto com a Flávia. Foi quando Cidades começou a ter mais visibilidade. E aí que entra a história de quando pessoas com influência te apoiam, te dão credibilidade, e aí que outras pessoas começam a se interessar, inclusive marcas, né? Perfeito. Esse acho que é o grande ponto, né? Quando você fala de projeto social em que você simplesmente passa o chapéu, pede um cheque, pede um dinheiro, ele fica frágil, né? Ele fica, de uma certa forma, fraco. E muito do que eu vejo nos Cidades, e foi muito porque a VG quis se conectar com vocês, é porque há anos a gente fala assim, poxa, a gente quer apoiar um projeto, mas a gente quer apoiar um projeto que a gente se identifique, que faça sentido, que a gente seja protagonista, que a gente consiga, de fato, ali ser uma empresa e uma catalisadora, atrair novas empresas, né? Então até tudo que a gente fala no bastidor, em conversa, WhatsApp, cara, como que eu trago mais marcas? Como que eu trago mais empresas, mais recursos? Porque no final do dia o projeto ele precisa parar em pé. Não adianta, o projeto é lindo, mas não tem o recurso, cara, impossível. Né? Então, depois desse seu processo com elas, eu imagino que ali vira um outro universo, Cidade ele começa a tomar proporções gigantescas. Qual que é o grande próximo passo que vocês dão ali? Ainda os passos, a gente nunca deu passos muito... A gente sempre deu passo por passo, assim. Eu acho que por isso que a gente está há 12 anos construindo e se profissionalizando degrau a degrau. A gente nunca deu um passo muito grande, assim. Sempre foi muito... Esse dia eu estava lembrando que o primeiro leilão que a gente fez, Bruno, em 2018 em São Paulo, a gente arrecadou R$56 mil. Em 2018, R$56 mil. 18. Na época, fez uma baita diferença. Sim. Nosso leilão desse ano, a gente arrecadou R$2 milhões. Não, incrível. Então, incrível, tu vê assim, incrível. né? Mas é isso, foi sempre... E eu vibrei 2018, os R$56 mil, com a mesma alegria que eu vibrei agora os 2 milhões em 2024. Sim. Então, 2018, 56 mil, 2019 a gente arrecadou 80 mil, 2020 2020 não tem por causa da pandemia, 21 arrecadamos quase 100 mil. Então, a gente sempre foi muito pé por pé, assim, né? Perfeito. Então, nunca teve um salto de, caramba, vou apostar muito. Não, claro. sempre foi criando relacionamentos. Né? Conectando pessoas. Criando uma rede ali, Criando né? uma rede. Boas pessoas e boas marcas. Agora, dentro disso, teve o leilão do ano passado, e acho que esse que é o grande ponto. O Cidades, o propósito dele é... Até eu vou passar a palavra para você, né, Samuca? Me fala você. Como é que você desenvolve o leilão? Como é que é a estrutura do leilão para arrecadar os recursos para o projeto hoje? Hoje quase 90%, 87% da nossa arrecadação vem de eventos. E começou com o leilão em 2018. Né? Então, como a gente sempre teve a arte, desde 2012, com a fotografia, com a arte plástica, com a camiseta, com a história da moda, a arte sempre acompanhou Cidades Invisíveis, né? Dentro da arte urbana nas favelas, com o Projeto Rua, que é uma ressignificação urbana artística que a gente tem, que é de revitalizar uma área pública periférica abandonada usando a arte urbana. Então, a arte sempre foi muito presente na nossa história. Então, em 2018, junto com a Thalia, com o Luiz Maluf, que é um galerista aqui de São Paulo, a gente, vamos fazer um leilão de obras de arte. E era uma coisa mais desconstruída, assim, não era um leilão mais formal, com a galera sentada, era uma proposta mais informal, mais festa, e deu super certo. Então, a gente começou a criar uma tradição desse evento. Então, todo ano, uma vez no ano, a gente começou a organizar esse leilão. Os 3 primeiros anos foi aqui em São Paulo, aí os 2 últimos foi no Copacabana Palace, no Rio. Aí a gente subiu a régua, porque daí foi um evento para quase 1.000 pessoas, gente, festa, altas apresentações no palco, mas continuava com o mote de leiloar obras de arte para reverter para os Cidades Invisíveis. E o último agora, desse ano, foi no Rosewood, voltamos para São Paulo. E foi também, mesmo, aí já foi quase no meio do caminho, assim, né? A gente tentou já tirar um pouco daquele aspecto de festa, fazer um evento galera mais sentada, prestando mais atenção no que está sendo dito, no propósito do evento, para tentar subir a arrecadação também. Então a gente conseguiu melhorar muito. Assim, em termos de arrecadação, a gente arrecadou bem mais do que no último leilão no Copacabana Palace. Foi incrível. Uma coisa que conectou muito a VG a vocês é o ponto da arte. Né? Eu vejo esse projeto de arte urbana. O nosso primeiro projeto com arte foi com o Cobra, que a gente fez já uma sequência aí de quase 10 projetos juntos, porque em São Paulo tinha uma disputa da parede. Né? A gente inicia sendo uma empresa de jardim vertical
E aí a gente olha e fala, poxa, o grafiteiro, ele não é o artista, o muralista, ele não é o nosso concorrente. Muito pelo contrário, a gente pode trabalhar em conjunto. E quando a gente consegue mostrar para o mercado, e aí sim, o mercado corporativo, que é possível você colocar jardim vertical com obra de arte, cara, a gente simplesmente revoluciona o setor. E eu vejo que você está fazendo a mesma coisa no universo social. Né? Porque essas pessoas elas não acessam a arte da forma como você está mostrando. Isso eu acho mais incrível. Qual que é a sua visão hoje para a gente conseguir ter mais artistas no Brasil e criar essa consciência social até no artista, né? Porque isso, inclusive, às vezes é uma coisa que acaba descolando. O artista, por si só, ele quer ajudar, mas ele também não sabe como. Né? Como que tem sido esse seu desafio de trazer bons nomes, bons projetos e que, de fato, consiga criar um poder de atração dentro disso? Na parte... hoje a gente tem 2 movimentos envolvendo a arte. Um que é a arte dentro de favela e o outro que é a arte para o leilão. Tá. Então, o relacionamento que a gente traz os artistas para o leilão é um relacionamento que a gente sempre tenta trazer já artistas com renomados, com artistas que estão em ascensão ou que precisam de um espaço de visibilidade. Então, a gente tenta trazer um pouco, né, uma mistura ali, né, da nova geração, pelo menos 30% com os caras mais dos nomes, pessoas que precisam de palco para mostrar a sua arte. Legal. Então, isso no leilão, né? Para tentar dar essas oportunidades. E uma coisa que eu vi no leilão, que eles ficam super felizes que começa a colocar preço na obra deles, Total, né? Isso é incrível, cara. Não, no leilão a gente tem obra ali de galeria de artista que numa galeria vale 5, 7, 8 mil e a gente arrematou por 30, 40 mil reais. Sensacional. Então isso para um artista reverbera muito, né? Perfeito, perfeito. E aí, obviamente, o Cidades ele fica com parte dessa arrecadação. Acho que esse é o grande ponto para se destacar. Sim, né? No leilão, sim. Eu acho que você faz um movimento muito inteligente, que você, ao mesmo tempo que valoriza o artista, você consegue trazer o recurso para a comunidade. Né? Então, acho que é uma equação perfeita. E a arte, Bruno, isso é legal de falar também, que a arte é uma manifestação da cultura que ela, muito além, né, de trazer cor, ela traz um sentimento de pertencimento a algum lugar, assim, né? Pô, aqui em São Paulo, quando eu venho, e eu tenho ficado mais na região do centro, pô, me salta aos olhos, né? Ver aqueles murais nas empenas dos prédios, que são lindos, né? Sim. E te trazem várias reflexões. Cada mural te traz alguma reflexão para tua vida, né? Só que nem todo mundo consegue ter acesso à arte, principalmente quando a gente fala de pessoas periféricas, né? Então, vou dar um exemplo, um case que a gente fez no Morro da Mariquinha. O Morro da Mariquinha é uma favela no Morro do Maciço de Florianópolis e eu tinha recebido um recurso de 10 mil reais da Justiça do Trabalho, da Palhoça, que queria destinar para Cidades Invisíveis fazer alguma coisa. E aí eu pensei, bom, vamos fazer um prédio de arte. Vamos levar a fazer um grafite em alguma favela. Porque a gente já fazia isso em outras, mas eram nas favelas do continente. E aí a gente fez uma ação de arte com 10 mil reais dentro do Morro da Mariquinha, que não tinha muito pouco grafite. Era assim, tinha um ou outro grafite na favela. A gente fez uma edição, inclusive na primeira vez, foi a única vez que eu estava numa favela que teve tiroteio. Foi a única vez, na primeira ação, e eu poderia ter saído, mas não, cara, vamos ficar aqui. Se existe uma certa hostilidade aqui de confrontamento policial e de pessoas que... É aqui que a gente precisa trazer essa visibilidade para essa comunidade. E a gente fez a primeira edição, deu super certo. A gente fez a segunda com recurso próprio. A gente fez uma collab com uma marca chamada John John. Revertemos a venda da coleção. Compramos uma porrada de tinta e pagamos uma porrada de cachê de artista. E aí a gente escreveu um projeto que apresentamos para a Prefeitura de Florianópolis, na Fundação Franklin Cascais, que é a Fundação de Cultura. Foi aprovado. E a gente fez a Galeria de Arte Morro da Mariquinha. A gente fez a maior galeria de arte urbana do sul do Brasil, que está dentro de uma favela. Então, no começo do Morro da Mariquinha, andando pelos becos, pelas vielas, caminhando, tu vê um monte de manifestação de arte. E aí a gente criou um documentário, por até eu mando para vocês, um documentário de 20 e poucos minutos, está no YouTube, que mostra exatamente o que isso reverbera para as pessoas que moram ali. O que transforma, porque é isso que importa, né? Incrível. Hoje, coisa do tipo, as pessoas falavam que moravam nas costas da Mauro Ramos. A Mauro Ramos é uma avenida, é a avenida do centro de Florianópolis. Você levou o protagonismo para dentro. E a Mariquinha começou a ter visibilidade, começou a aparecer na televisão, na mídia, em matéria de jornal. Da Galeria de Arte, as pessoas começaram a se interessar. A gente criou o Rolê da Mariquinha, que é turismo de base comunitária. Visitações começaram a acontecer no Morro da Mariquinha. Agora, o Rolê acabou de ser um dos finalistas de um prêmio
que rolou em Santa Catarina de inovação social. Então, tu começa a dar essa visibilidade para uma comunidade, naturalmente a violência policial começa a diminuir. As pessoas começam a perceber que lá não tem só traficante, que lá tem muita gente trabalhadora, que lá tem riqueza, que lá tem potencial. Então, tu começa a trabalhar com o próprio olhar que a gente tem sobre a favela, não do asfalto para o morro e do morro para baixo também. Cara, é incrível a palavra que você usou, inovação social, né? Porque, cara, você fazer mais do mesmo, vou doar, vou fazer, faz pontual, não fica perene, né? Sim. A minha sensação é um pouco essa, que os projetos, eles precisam ter longevidade, precisa ter um padrinho, precisa ter uma pessoa cuidando daquilo, né? Uma zeladoria. Hoje o Cidades, ele faz muito isso. Como é que funciona o conceito do bonsai? Dentro de uma comunidade, quando ele tem um patrocinador. Explica um pouco pra gente o que é isso. Só uma ponte, Bruno, para explicar que até 2015, 2016, as nossas ações eram ações mais assistencialistas. Né? Então, o que eu estava falando, né? Que 2012... Eu acho que é quase que um acesso à consciência, né? Total. Porque você está ali entendendo, você fala assim, como é que eu ajudo? Se a gente chega aqui, né? VG, vamos fazer uma ação agora no inverno, o que naturalmente vai vir? Campanha do agasalho. Agasalho e sopa, né? Sopa, alimento, Sim. doação de cesta básica. E que é super importante. E tem esse tipo de projeto que, na minha opinião, ele já é bem feito em alguns lugares, né? Você tem grandes nomes fazendo isso. O nosso papel como VG e o papel dos Cidades, eu vejo muito como inovar. Né? Como a gente pode fazer um projeto em que nunca foi feito, e aí envolvendo arte, sustentabilidade, inovação. Eu acho que é mais ou menos essa linha que a gente trabalha hoje, né? Sim. Não, é zero demérito das ações assistenciais, tanto que a gente ficou fazendo muitos anos, né? Que o alimento, ele diminui, mitiga a fome, o agasalho diminui o frio. Essas ações são super importantes, mas elas não são transformadoras. Sim, é uma ação pontual. É uma ação pontual. É quase que uma salvação ali, né, da pessoa. E eu sempre falo isso, né? Que quando tu termina uma ação assistencial e tu dá as costas, tu sai da comunidade, os problemas sociais continuam ali. Tu minimizou temporariamente. É uma transação temporária. E por incrível que pareça, cara, a ação quando tu faz uma ação de doação de roupa numa comunidade, primeiro que agora no Rio Grande do Sul, mais um problema que aconteceu por causa do excesso de doação de roupa que não tem o que se fazer. Aconteceu isso em Petrópolis, aconteceu nas enchentes agora no litoral norte de São Paulo, que as pessoas não fazem triagem, as pessoas não conseguem, depois não tem mais voluntariado em abundância para fazer as doações, a justiça acaba mandando incinerar toneladas de roupa porque não tem o que fazer. Que loucura. E quando tu faz uma doação, quando tu chega numa comunidade, faz uma doação, tu está no lugar da caridade, que geralmente o lugar da caridade é um lugar da verticalidade. Tu tá falando de cima para baixo. Tu tá no lugar de que eu posso dar um alimento para ti. Eu posso dar um agasalho para ti. E mais do que isso, tu não tens condição de fazer aquilo que eu tenho condição de fazer, que é de comprar um alimento e te dar. Então, energeticamente, isso é muito ruim até. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente vai olhando para um lugar, tá, e o que a gente pode fazer então? Tudo bem, era o que a gente sabia fazer, tá, a gente aprendeu muito, a gente construiu, para a nossa escola foi isso aqui, agora a gente tem que criar programas sociais. E aí um programa social pensado a médio e longo prazo. Perfeito. E um programa a médio e longo prazo, tu precisa ter planejamento, tu precisa ter uma metodologia, tu precisa ter recurso financeiro. Porque daí a gente tem um pilar de educação, de esporte, de cultura, cidadania digital, de construção de casa, de construção de praça pública. E aí tu precisa de ter um projeto escrito, tu precisa ter uma justificativa, tu precisa ter um objetivo geral, um objetivo específico, tu precisa ter orçamento, tu precisa ter planilha, tu precisa ter um financeiro, tu precisa ter uma contabilidade, tu precisa ter um designer, né? Tu precisa ter marketing. Exato. Vira uma empresa. E aí que a gente começou a se profissionalizar. Perfeito. Cara, eu entrei em alguns materiais, estava até falando do projeto de vocês lá em Juqueí, e é incrível a complexidade financeira que vocês conseguem imprimir dentro disso, porque isso é o mais importante para você levar para uma companhia, para uma marca, né? Você conseguir tangibilizar, mostrar para ele onde o recurso ele é colocado. Dentro desse modelo, hoje o Cidades, a gente está fazendo um projeto com vocês, que é no Jardim Panorama. Qual que é a sua visão de potencial, né? Você falou um pouco de educação, capacitação, um pouco de arte. Como que a gente coloca tudo isso aí, quase como se fosse uma mandala mesmo de possibilidades, e você olha assim, vou tomar uma decisão.
Poxa, é por característica cultural? É pelo tamanho do projeto, pelo tamanho da comunidade? Como que você toma essa decisão do que escolher? O programa Bonsai, Bruno, ele tem uma metodologia de trabalho. Primeiro, só por que é bonsai? Existe um economista indiano que se chama Muhammad Yunus, que, apesar de ele ser economista indiano, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele criou a ideia de negócio social. Ele criou o primeiro... vale para todo mundo ler esse livro, chama Grameen Bank, que é o Banco dos Pobres. Então, ele era uma história muito rápida, assim. As mulheres em Bangladesh, pobres, precisavam ter acesso a microcrédito para poder ser uma empreendedora. Quem quer ser empreendedor e que não tem um recurso, não é herdeiro, não tem um recurso de família, vai precisar de dinheiro emprestado. Sim. Né? E as mulheres não conseguiam ter acesso a esse dinheiro pelos bancos tradicionais. E ele trabalhava dentro de banco tradicional. Ele começou a perceber que a mulher de Bangladesh precisava recorrer aos agiotas para pegar dinheiro emprestado para desenvolver o seu próprio negócio. Só que o juro para pagar para o agiota era muito alto, então inviabilizava o negócio. E aí ele tentou convencer alguns bancos tradicionais da Índia para fazer um banco de microcrédito para melhores de baixa renda, não conseguiu e ele criou o seu próprio banco, que tem um dos índices menores de inadimplência do mundo. Porque um dos os medos que tinham os bancos tradicionais era que a inadimplência é alta. Né? E não, pelo contrário, o pagamento é muito alto. Então, aí ele tem e o Yunus, ele tem uma frase que é muito legal, que ele fala que a pessoa pobre é como uma árvore bonsai. Não tem nada de errado com a pessoa, não tem nada de errado com aquela semente. É a sociedade que não dá as bases para que ela possa crescer com independência. Então, quando a gente vê a árvorezinha bonsai, é isso, né? Aquela árvore ela só fica daquele tamanho porque ela está dentro de um vaso. Um espaço E a pessoa limitado. pobre, a pobreza não é uma condição inerente à pessoa. É uma limitação dela. A pobreza ela é uma condição da nossa desigualdade social. É uma questão histórica. Né? E a gente ainda... E a desigualdade social ela é fortalecida por uma narrativa em alguns lugares do mundo, como no Brasil, pelo discurso da meritocracia, por exemplo. Tá. Que é um discurso violento, que é um discurso maldoso. Sim. Porque não tem como falar em meritocracia no Brasil. Não tem como, com a nossa desigualdade social histórica e institucionalizada, não tem como falar em meritocracia aqui. Por quê? Porque os acessos, as oportunidades não são igualitários. Né? Existe uma série de estudos, né, que falam sobre a questão da pessoa, onde ela está, onde ela nasceu, onde ela estudou e como é que de fato ela é uma pessoa fora da curva. Né? Então, isso concordo com você 100%. Isso define muita coisa. É uma pequena porcentagem que consegue sair disso, né? É a exceção, não é a regra. Não é regra. Agora, o projeto Bonsai, como é que ele estrutura para conseguir aumentar esse nível de oportunidade? Isso. E aí estava falando só por que chama Bonsai. E aí, dentro do programa Bonsai, a gente tem uma metodologia de trabalho. Isso. Que são divididas em 7 etapas. As 3 primeiras etapas, respondendo a tua pergunta, as 3 primeiras etapas são etapas de fortalecimento de vínculo e sensibilização com a comunidade. Então, pertencimento. Exato. Então a gente não chega numa comunidade levando aquilo que a gente acha que é o certo ou que é bom ou que vai ser transformador para eles. Porque o índice de erro que a gente teve fazendo isso é muito grande. Vou dar um exemplo. A gente vai chegar em Paraisópolis, vamos começar com aula de jiu-jitsu. Porra, mas a história da comunidade é no futebol. Então não é no jiu-jitsu que a gente tem que fortalecer. A gente tem que já fortalecer o futebol da comunidade. Né? Ou não é o jiu-jitsu, é o judô. Ou então a gente vai oferecer curso de modelagem, corte e costura para as mulheres. Pô, mas elas querem aprender estética. Então, se a gente tentar oferecer um curso que não é a cultura ou a tradição ou o interesse daquelas mulheres, a gente não vai ter um fortalecimento de vínculo com elas, não vai ter engajamento, não vai ter o que a gente quer, que é a mulher aprender e depois ela conseguir um mercado de trabalho ou ser uma empreendedora. Excelente. Num primeiro momento, então, você escuta a dor. E aí a gente faz um censo. Legal. Quase como um censo do IBGE. A gente tem um formulário que a gente bate de casa em casa. A gente tenta pelo menos 1/3 da comunidade que a gente atua ter essas respostas para a gente conseguir agir da forma mais assertiva. Poxa, você tem um número relevante. 1/3 da comunidade é bom. Só que as comunidades que a gente atua de forma... Mas são comunidades que não são tão grandes. Tirando o Vidigal, que daí a gente fez um recorte do Vidigal, que tem quase 71 pessoas, mas o Morro da Mariquinha, Jardim Panorama são comunidades menores. Com 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Né? Sim. Feito isso, qual que é o próximo passo? Estruturar o projeto. Aí desenha o projeto a partir disso. Isso. Legal. Desenhou o projeto, para isso entrar numa execução, onde que entra o patrocinador, a marca, o parceiro?
Aí a gente tem as entregas para o patrocinador. Então, depois que a gente entende quais são as necessidades daquela comunidade, o que elas querem aprender, o que a gente pode oferecer, a gente escreve o projeto e a gente começa a ir atrás de patrocinador. Perfeito. Dentro do projeto que a gente escreve, tem toda a parte justificativa do projeto, a gente tem toda a parte de design, então... E no final a gente tem as entregas para a empresa. Que daí assim, o que vai valorizar a marca, o branding, o que a gente vai entregar. Pô, todo mês vamos mandar para assessoria de imprensa, Reels, postagem colaborativa, plotagem, adesivação do espaço com a marca, levar influenciador digital, o influenciador, o famoso, para visitar nosso espaço e, consequentemente, vai aparecer a marca, mostrar... Você praticamente pega um projeto, né, que talvez a marca ela precisaria desenvolver dentro de casa. Exato. E você faz quase que um white label, né? Isso. Você leva para ela e fala, olha, eu tenho esse projeto Isso e mesmo. vamos colocar vocês como protagonistas. A gente tem a gente fala, a gente tem o selo de responsabilidade social. Então, Perfeito. a VG não quer ter, um exemplo, né? A VG não quer ter um setor interno de responsabilidade social e criar seus próprios projetos. Essa é uma das maiores dores, sabia? Porque a gente não sabe fazer. Quem são as pessoas, quem são os profissionais da área são vocês, Sim, né? isso. Então é isso. Então a gente oferece esse serviço, a gente oferece a terceirizar, a empresa terceiriza a responsabilidade social para os cidadãos invisíveis. Cara, isso é incrível. Eu acho que até, obviamente, trazer pessoas com mais experiência, trazer esse contexto é o grande modelo, né? Só tem a agregar. Eu vejo também uma questão colaborativa quase que comunitária entre os fundadores das marcas, os influenciadores, que no caso seriam diretores, pessoas envolvidas. E eu vejo isso acontecendo em cidades, né? Eu particularmente tenho... muito próximo do pessoal da Taylor, estou muito próximo do pessoal da H2, que são os parceiros, e naturalmente isso vai virando uma parceria real, né? Para outros negócios, para outras coisas. Hoje, qual que é a sua expectativa com o Jardim Panorama? Eu queria que você contextualizasse um pouco esse nosso projeto. Jardim Panorama é uma comunidade que ela tem muitos olhares para ela, porque é uma comunidade pequena, vulnerável, mas ela é uma comunidade que ela está no meio de um polo extremamente rico de São Paulo, né? Tá do lado do metro quadrado mais caro de São Paulo, tá do lado da escola mais cara do Brasil, tá do lado do shopping mais caro de São Paulo. Então ela tá meio que oprimida por esse setor muito rico ao redor. Não quis ser um problema. Claro. Isso em si não é um problema. A riqueza em si não é um problema. O problema é a desigualdade social. Sim. A riqueza em si não é um problema. O problema é a falta de distribuição de oportunidades. E Jardim Panorama tá ali. Então, o nosso olhar agora, Bruno, é muito de... Bom, vamos olhar para isso. Vamos mostrar para que essa comunidade pode resistir e pode ter resiliência e superar esses problemas que estão enfrentando. Eu vejo, quando existiu a oportunidade, que a gente conversou isso lá na Bahia, eu enxerguei exatamente como uma oportunidade de inovar no social, né? Porque quando você fala assim, poxa, eu tô com uma comunidade menor, em que ela está relativamente mais fácil de se entender, de fazer testes, eu entendo quase como se fosse um MVP, né? Você olha assim e você fala, poxa, legal. Ela está numa localização estratégica, porque ela impacta realmente ali. Se você for ver a vizinhança, não quer criminalidade, não quer tráfico de drogas, não quer risco, né, de assaltos, etc. Então a gente tem uma oportunidade porque os vizinhos eles querem fazer algo, minimamente. Dito isso, ela é menor, ela é pequena e a gente consegue testar. E o que eu achei o mais incrível, cara, ela tem uma praça no coração do negócio, né? Então, poucas comunidades você tem a coisa... eu imagino ali quase como se fosse uma mini cidade. Sim. Porque você tem o campo de futebol, você tem a praça, você tem o estacionamento ali, o local que o pessoal meio que encosta e tal, e dali acessa para as casas, né? Esse projeto ele tem tudo para ser um case de como desenvolver... não só
praças, que é o nosso lado, né? Praças mais sustentáveis, educação social, arte, cultura, mas ele tem como validar uma série de teses e ideias nossas, né? Porque a gente quer testar muita coisa. A gente quer testar mobiliário, a gente quer testar sistema de drenagem. Ela está num declive. Poxa, no dia de chuva aquilo ali vira uma cachoeira d'água. O Jardim Panorama ele tem tudo para ser um projeto, talvez um dos primeiros que sirva de modelo para outros. Concorda ou não? Com certeza, com certeza. E como ela é menor, é comum quando tu vai numa comunidade que é muito grande e que tem muitos problemas sociais, é quase um sentimento de enxugar gelo, assim. Entendi. Caramba, não dá. Porra, é muita gente, é muito problema. É difícil de escalar a solução, né? Porra, sei lá, vou dar um exemplo. Tu pega... Tem um Vidigal, que é o Vidigal mais gourmetizado, que é a parte turística, mas tem um Vidigal super invisível. Por um monte de ladeira de esgoto a céu aberto. Caramba, como é que eu vou resolver isso? É um grande problema para ser resolvido. Sim. E Panorama não, né? Panorama já é uma comunidade menor e que se tu consegue fazer um trabalho sólido e com bons parceiros, tu consegue ter uma transformação muito mais eficiente. Não tenha dúvidas. Muito mais eficiente. Então, ali, a gente tem um projeto da praça junto com vocês, junto com a VG, junto com a H2, os nossos parceiros. A gente vai reformar a sede, incrível vai ficar. Então, são 2 lugares que já vai dar um sentimento de pertencimento para aquela comunidade, para os moradores, incríveis, né? Porque tu vai ter uma área pública de convivência, de segurança, de bem-estar, de tranquilidade para botar as crianças. 2 coisas que me chamam muita atenção nesse projeto, né, que eu vejo como possibilidades. Tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, para mim fica muito claro que as chuvas elas não vão ser previsíveis e lineares, né? A gente está vivendo um momento que a chuva ela vem cada vez mais em pancadas torrenciais, em alto volume, e automaticamente o sistema de drenagem ele não suporta. E isso eu não estou falando da comunidade, eu estou falando de estado, né? Estados, municípios. Então acho que uma das oportunidades que a gente consegue empregar no Jardim Panorama é a consciência de drenagem, a consciência da água, do uso da água. E aí quando você fala do uso da água, naturalmente você tem a questão de esgoto. Né? Porque você precisa dessa água e como você descarta essa água. Eu acho que cabe a gente fazer, primeiro, uma educação ambiental forte dentro da comunidade para que as próximas gerações entendam o que é o esgoto, até porque você tem uma série de soluções naturais para tratar isso, que eu acho que é um pouco do trabalho que a gente quer fazer com vocês. E eu vejo uma segunda oportunidade muito grande, que é educar o pai de família a ser um jardineiro. Né? Hoje, um dos maiores déficits que tem na construção civil, para você ter uma ideia, é esse tipo de profissional. Hoje as construtoras, incorporadoras, todas elas precisam desse profissional. É uma mão de obra escassa. O cara que conhece de planta, o cara que conhece de terra, conhece de manuseio, processos. E além disso, você tem toda uma questão da comunidade ela conseguir viver isso na prática. Né? Então acho que a gente tem ali um potencial gigante. Tirando um pouco da visão do nosso cenário ali na comunidade, na favela do Panorama, quais são os próximos ali que você tem visto que são boas ações que a gente consegue estruturar, mais pensando nesse modelo, falando assim, tá, legal, fiz 1, fiz 2, agora como é que eu faço isso em grande escala? Existe esse potencial? Em outras comunidades ou dentro de Panorama? Dentro de outras comunidades. A gente está agora em Vila Prudente, né? Então, assim, a gente... São Paulo também é uma imensidão de lugares, né? Então, que não falta oportunidade, né? Pra você... Só que tudo depende de recurso. E quando a gente escreve um projeto, Bruno, é uma loucura, assim, cara. Que daí quando bota uma planilha, todos os custos operacionais para te deixar de pé um projeto, e até a gente tenta evitar isso, eu tenho falado muito sobre isso, a gente não quer, é comum a gente chegar e ver, o projeto custa R$200 mil ano. Pô, que projeto caro. Não pode falar que é caro. Porque a gente está fazendo um investimento para transformar vidas. Então a gente tem que usar uma outra palavra, e não que é caro. Perfeito. Né? Esse trabalho de conseguir... Mas é levantar recursos. Embalar o projeto. Embalar muito bem o projeto. Tem que embalar o projeto. E então, vamos para Bahia, vamos para o norte, vamos para o nordeste, vamos para qualquer lugar, só que tem que ter um financiador. Sim. Tem que ter alguém disposto a pagar esse projeto. Cara, isso eu acho que talvez seja uma das maiores responsabilidades que a VG tem com vocês.
que é ajudar vocês a vender melhor esses projetos, né? Trazer melhor esses parceiros, conseguir encantar, conseguir criar um storytelling que a pessoa consiga entender o que vai ser feito. Mas o principal é esse. O caso do Jardim Panorama com o H2 foi incrível, né? Porque a gente literalmente pegou um projeto e falou, olha, não é uma ativação, né? Não é uma ação. Cara, isso daqui é todo um impacto sustentável, é todo um impacto social que a gente vai fazer. Mas hoje, o principal... Talvez quais são os principais empecilhos para isso acontecer com as marcas? Porque eu vejo uma sociedade interessada. Eu estava até esses dias agora falando com o pessoal em Juqueí, você falou sobre WSL e tal. A gente vê as marcas, elas querendo fazer algo, né? Mas ao mesmo tempo, por que é tão difícil a gente... No caso, eu olhando para esse passado, né? Talvez não tanto no futuro... que as empresas e as marcas elas apoiem? A gente ainda tem bastante dificuldade, né? Como tu falou bem no começo, eu não gosto do sentimento de passar o chapéu. Eu gosto da ideia de sempre apresentar um projeto para o empresário e mostrar que ele investindo no social, ele está gerando riqueza para a empresa dele. Que hoje investir no social vai gerar mais retorno para ele. Os meninos falou da Taylor, né? Eles usam isso muito a favor deles. Legal. Né? Pô, tu chega na empresa, tem um telão que passa um vídeo dos Cidades Invisíveis, collab com eles. Claro. Tem uma das salas de reuniões é a sala Cidades Invisíveis. Quando eles falam sobre a Taylor, sobre os negócios, né, como boutique de investimento, eles falam que eles apoiam o negócio social. Então, eles percebem que isso eu estou falando para que deveria ser, né, tentar levar isso para os outros empresários. Que quando tu apoia, quando tu investe no social, tu não está só tirando dinheiro da tua empresa, tu está tirando, mas está voltando para ti. Sim, é um investimento. É um investimento que vai ter um retorno. Perfeito. Cada vez mais os consumidores vão querer consumir de empresas conscientes, empresas sustentáveis, empresas que se preocupam com o social. Cada vez mais o consumidor está mais crítico quanto a isso, né? Então a gente tenta, ao invés de passar o chapéu, mostrar, cara, tá aqui, tem uma riqueza da tua marca para estar investindo no projeto. Claro que a gente já está aperfeiçoando, a gente está melhorando. Tu desse assim, tu conseguiu pegar naquele gatilho para vender para H2, né? De conseguir vender a praça, né? Que foi incrível. Então, às vezes é isso. Às vezes também os cidades, né? E a gente ainda comete os nossos erros e equívocos de, caramba, essa empresa a gente deveria ter ido por esse caminho, que talvez seja mais interessante para o marketing deles do que ir para um caminho mais tradicional. A exposição da marca, post colaborativo. Talvez não vai reverberar tanto como eles querem. Perfeito. Né? Cara, a gente já passou aqui até do horário, mas o Samuca, primeiro, obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo projeto. A gente está muito feliz de apoiar vocês. Literalmente, o que a gente entende é que impactou o nosso coração, impactou a nossa marca, e é isso que a gente quer levar para as outras marcas, mostrar para elas que existe a possibilidade de você fazer e apoiar projetos que sejam não só sérios e não só tradicionais, mas também você apoiar projetos inovadores, projetos que estão fazendo diferente, projetos que estão conseguindo entregar algo além da curva, e eu não tenho dúvida que o Cidades Invisíveis, eu vejo como a principal marca do mercado nesse sentido. Que bom, Bruno. Obrigado pelo espaço. Sim, a gente se conheceu faz alguns meses e já vem reverberando positivamente em relacionamento, em parcerias no projeto. A gente está super empolgado com a nossa praça e com certeza a gente vai deixar um legado para essa cidade. Cara, deixa para o pessoal aí que vai assistir como é que a gente encontra os Cidades, como é que a gente apoia. Passa um pouco aí da sua lista de contatos até para aumentar ainda mais essa nossa rede. O nosso Instagram é Cidades Invisíveis Oficial. O nosso site é cidadesinvisíveis.com.br. A gente tem um jeito muito simples de que qualquer um pode ajudar, que é com o programa Sócio Voluntário, que tem planos de R$25 por mês e que pra gente faz toda a diferença. Legal. Então, se a gente pensar num volume de 1.000 pessoas contribuindo com R$25, já tem um volume mensal bem legal. Já faz um bom site tranquilamente. Já faz um bom site tranquilamente. Então, a gente tem planos de 25, 50, 100, 150 reais por mês. E a pessoa não só faz investimento em recurso financeiro, mas ela ganha uma camiseta quando faz o plano, ela ganha todo mês o nosso relatório de transparência, descritivo de atividades, faz parte dessa comunidade, né? Então, um jeito mais rápido e efetivo de contribuir é fazendo uma adesão ao sócio voluntário. Cara, incrível. Parabéns pelo projeto. Não tenho dúvida que a gente está no caminho certo e vamos trazer cada vez mais marcas para apoiar isso daí. Maravilha. Valeu, Samuca. Obrigado. Valeu, Brunão. Obrigado. É isso. Esse é o Green Thinkers, o podcast que
conecta natureza, pessoas e marcas. E hoje a gente, nada mais, nada menos do que o fundador do Cidades Invisíveis, que é o projeto que a VG está apoiando dentro da comunidade Panorama, e que venham outros aí. Samuca, valeu.